E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre privatização. Mas antes de começarmos, eu peço a todos que se inscrevam no canal, curtam e compartilhem os nossos vídeos para que a mensagem seja levada adiante. As privatizações, elas vêm sido extremamente debatidas nos últimos anos, principalmente com o avanço das políticas de austeridade e direitistas que insurgiram no Brasil após a polarização política de 2016. E a questão das privatizações vem sendo muito aceita pela população, principalmente o pessoal de direita, e o argumento central, na maioria das vezes, reside em cima da corrupção das estatais. Mas eu quero trazer à tona a questão da venda da Telebrás, que aconteceu em 1998. O pessoal que defende as privatizações defende amplamente que a privatização da Telebrás foi um grande sucesso. Porém, não é bem assim. Após 1998, o avanço nas tecnologias de comunicação e telecomunicação foram extremamente abrangentes em todo o mundo. E os avanços sentidos no Brasil, ainda que muito significativos, não são totalmente referência de sucesso da privatização da Telebrás. Porque se a gente comparar ainda hoje a qualidade dos serviços de telecomunicações aqui no Brasil com países desenvolvidos, nós vamos perceber que a qualidade dos serviços brasileiros ainda é extremamente baixa se comparados com a Europa, Estados Unidos e demais países desenvolvidos, E eu quero ressaltar também que o Brasil hoje tem 138 estatais, nos mais diversos pontos estratégicos da economia, E são empresas que dão muito lucro para o governo e prestam serviços essenciais para a população, sem os quais a vida seria muito dificultada, e o bem-estar social seria prejudicado. E eu quero também falar sobre o maior leilão de todos os tempos. O maior leilão de todos os tempos aconteceu nos anos 60 nos Estados Unidos, que foi quando o governo americano vendeu as concessões de operação de telecomunicações naquele país. Para vocês terem uma ideia, essas empresas elas gastaram quase 15 anos para poder começar a dar lucro, para o capital, para ter o retorno do capital investido. Enquanto que a proposta brasileira é entregar as nossas empresas estatais a praticamente preço de banana, como por exemplo a Eletrobras, que ela está sendo vendida por 60 bilhões de reais. O problema é que ela dá esse lucro em 3 anos. Então é extremamente lucrativo para quem assumir essa empresa e extremamente vantajoso você operar um mercado que ele é essencial, o produto já está vendido, e praticamente não tem risco de operação. E agora eu quero falar sobre a importância das empresas estatais. São elas a regulação da economia, Porque quando você tem, por exemplo, um banco público, ele pode muito bem abaixar as taxas de juros e fazer uma pressão negativa nos demais bancos privados. Por exemplo, se o Banco do Brasil abaixasse todos os juros, os outros bancos, como Santander, Itaú, Bradesco, seriam obrigados. Eu acho que Bradesco até já virou HSBC, Não, Bradesco tem ainda, o HSBC que virou Bradesco, tá? Acontece que se, por exemplo, um banco estatal como a Caixa e o Banco do Brasil resolvesse abaixar a taxa de juros, ninguém contrataria com o Santander, por exemplo. Então seria uma pressão negativa de mercado, e isso demonstra o poder regulatório das empresas estatais, que são extremamente importantes para o bem-estar social de um país. Tem também a questão da soberania nacional. Por exemplo, nenhum país do mundo privatiza energia. Privatizar a Petrobras é o Brasil depender energeticamente da iniciativa privada. Isso é loucura do ponto de vista da soberania. Porque petróleo, além de ser energia, ele é borracha, ele é desenvolvimento, ele é tudo. Plástico é feito de petróleo,
Então, chega a ser loucura você pensar em privatizar energia em um país como a Eletrobras, como a própria Petrobras, né? E tem também a questão do desemprego, porque as empresas privadas, elas visam o lucro e nada mais. Então é claro que elas vão enxugar, né, o quadro de funcionários. Elas vão automatizar o máximo que conseguir, cortar o máximo de salários, cortar o máximo da folha de pagamentos. Para quê? Para que os dividendos dos acionistas sejam mais gordos, né, e mais atrativos. Então uma das primeiras soluções que os capitalistas fazem quando eles pegam uma empresa que antes era estatal é cortar o quadro de funcionários, né, demissões em massa e terceirizações de diversas áreas. E todos vocês sabem que funcionário público tem estabilidade, enquanto que funcionário terceirizado não tem, dentre vários outros problemas aí que a gente não vai entrar aqui agora. Outro ponto que é extremamente importante a gente destacar aqui é o custo para o consumidor. Como as empresas elas visam lucro, né, e existe uma liberdade de mercado, elas meio que se veem livres para estabelecer os preços mais convenientes para elas e não para a população. Volto ali no exemplo que eu dei dos bancos públicos e pressão de mercado. Uma empresa, ela nunca vai trabalhar com lucro muito baixo, ela tem a margem mínima, enquanto que o Estado, se ele operar uma empresa estatal, ele pode trabalhar com lucro muito reduzido, porque a empresa, ela não precisa, uma empresa estatal, ela não precisa necessariamente dar lucro. A função dela, né, ela tem uma função de bem-estar social, ela tem uma função de combater a pobreza, de combater injustiças, né, de promover sustentabilidade. Enquanto que a empresa privada não, ela visa o lucro e nada mais. Então o custo para o consumidor, ele tende a subir, porque a margem de lucro da empresa está estabelecida e independente de qualquer coisa, a empresa não vai abrir mão de sua lucratividade. E um grande exemplo que eu quero ressaltar aqui é o caso das privatizações de estradas. Quem anda de carro, principalmente no estado de São Paulo, sabe. As estradas são boas? São. Porém, o preço dos pedágios é extremamente alto. E isso são empresas privatizadas. Dependendo do trajeto que você fizer, por exemplo, Rio-São Paulo, você gasta o mesmo valor do que você gasta em combustível, você gasta em pedágio. Ou seja, as empresas não estão nem um pouco preocupadas com o bem-estar social e com o direito de ir e vir dos cidadãos, né? E também tem a questão de menos serviços para a população. Porque as empresas privadas, elas irão atender onde e enquanto estiver dando lucro. A partir do momento que a operação perde lucratividade, né, ela passa a não ser mais interessante a iniciativa privada ela operar. E um grande exemplo que eu quero citar aqui, né, é uma concessionária de água e esgoto da cidade de Itu, né? Ela chamava Geri. Ela foi encampada, né, na década passada, nos anos 2010. Encampada é quando a empresa ela era estatal, depois ela é terceirizada e ela passa a dar prejuízo e o Estado compra ela de volta. Ou seja, ela passou a não prestar adequadamente os serviços públicos, subiu muito os preços e não estava atendendo a demanda de fornecimento de água, que é essencial para a cidade. O que o governo fez? Assumiu o prejuízo da empresa e comprou ela de volta, porque a população não podia ficar sem abastecimento, né? Então, eu falei já do preço dos pedágios, e outra coisa também, né, é a corrupção da iniciativa privada, que muito se fala, né, da corrupção dentro da Petrobras, dentro das empresas públicas, mas nada se fala, por exemplo, da corrupção das empreiteiras. Fica sempre em segundo plano, por exemplo, as corrupções na hora de fazer licitações, a corrupção das grandes construtoras, da mesma forma que teve corrupção, né? Vamos citar aí Camargo Correia e Odebrecht, da mesma forma que teve corrupção com os políticos que aceitaram a propina, quem paga a propina também comete crime, né? Então o pessoal ele enfatiza muito a corrupção pública, mas ignora a corrupção privada. Você ter uma empresa privatizada não é garantia do fim da corrupção. E um exemplo bem claro é a Vale do Rio Doce.
ela foi privatizada, ela passou a dar lucro, mas lucro não para você, não para o Estado. Antes, se ela desse lucro, era lucro que ia para o Estado, que depois seria investido na educação, seria investido nos transportes, na segurança pública. Agora ela dá lucro para um seleto grupo de investidores, e se você acha que essa empresa promove bem-estar social, pergunte para quem mora em Mariana e pergunte para quem mora em Brumadinho, que até hoje não receberam indenização alguma e existem diversas barragens correndo risco de ser rompidas naquela região. Então, a gente é claro que essas empresas não estão nem aí com o bem-estar social. Elas querem saber de dividendo para acionista, lucro para investidor e lucro para os capitalistas, né? Tanto faz para eles se está morrendo gente, se o país está se desenvolvendo, até porque a maioria desses investidores nem são brasileiros. Qualquer pessoa do mundo inteiro pode comprar uma ação da Vale do Rio Doce. O cara não está preocupado com o desenvolvimento do Brasil, ele não está preocupado com a redução de desigualdade social aqui dentro e nem com o bem-estar social de ninguém aqui dentro, certo? E tem também a questão da Eletrobras, né? Que a Eletrobras ela está muito na mira, o Paulo Guedes e aquela turma de idiotas só fala em privatizar a Eletrobras. Porém, ela é uma empresa estratégica, energia é estratégia, né? E como eu disse, eles querem vender ela, né, por 12 bilhões. Eu tinha falado de 60, eu me enganei. É 12 bilhões, né? E isso aí ela dá em lucro em 2 anos 2, 3 anos de operação. E aí, já que a gente entrou no Paulo Guedes, para que ele quer economizar R$1 trilhão? Ele fala em economizar R$1 trilhão, mas não fala em investir em educação, não fala em investir em bem-estar social, não fala em investir em saneamento básico, não fala em investir em segurança, não fala em nada. Ele só fala em economizar por economizar. Uma mera política de austeridade, né? E para a gente concluir aqui, então, eu quero falar o seguinte, né? Claro, a gente tem que combater a ineficiência da iniciativa pública. Porém, a forma de se fazer isso não é vender a empresa. Se você, que tá assistindo esse vídeo, tem uma empresa e tem algo errado dentro dela, você não vai vender a empresa. Você vai corrigir os erros, certo? Então esse é o caminho. E quando falar, mas os Estados Unidos, ele tem muito poucas empresas estatais. Tudo bem, nós não temos que olhar e ficar só nessa puxança de saco dos americanos. Vamos olhar, por exemplo, o exemplo da Suécia, né? A Suécia, todos os serviços públicos são prestados pelo Estado e são serviços de extrema qualidade. Vamos olhar a China. A China hoje tem 51 mil empresas estatais. E a China é a economia que mais cresce no mundo. E a tendência é que ela ultrapasse a economia americana nos próximos 5 anos. Ou seja, quem deu certo de 20, 30 anos para cá é a China, que está rompendo barreiras, está crescendo e virou uma grande potência mundial. E tem 51 mil estatais. E eu quero falar também o exemplo da Noruega e Singapura, que são países extremamente estatizados. Noruega dispensa comentários, né? Então, o nosso bate-papo de hoje foi isso, né? Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam, curtam, compartilhem. Eu agradeço a todos pela audiência. Muito obrigado e até a próxima.